Capítulo 4. E de quem é este lugar tão aconchegante? Perguntou Charlotte no momento em que, ao passarem por um trecho mais baixo, encoberto pelas árvores, a umas 2 milhas do mar, avistou uma casa de tamanho moderado, muito bem cercada e bem plantada, com jardim, pomar e prados muito fartos, que são os melhores atributos de um lugar como esse. Aqui parece haver tantos confortos como lá em Willingden. Ah, disse o Sr. Parker, esta é minha antiga casa, a casa dos meus antepassados, a casa onde eu e todos os meus irmãos e irmãs nasceram e foram criados, e onde meus 3 filhos mais velhos nasceram, onde a Sra. Parker e eu vivemos até 2 anos atrás, quando nossa nova casa foi concluída. Fico feliz que lhe agrade. É um lugar decente e Hillier a mantém em ótimo estado. Sabe, eu cedi a casa ao homem que toma conta da maior parte das minhas terras. Assim ele fica com uma casa melhor e eu em situação bem melhor. Mais uma colina e estaremos em Sanditon, a Sanditon moderna, um belo lugar. Nossos ancestrais, a senhorita sabe, sempre construíram suas casas em um buraco. Aqui estamos, inclinados e descendo neste cantinho apertado, sem ar ou vista, a menos de 1 milha e 3/4 da mais nobre extensão de oceano, entre South Foreland e Land's End, e sem a menor visão dela. A senhorita não vai julgar que fiz uma troca ruim quando atingirmos Trafalgar House. Aliás, até acho que gostaria de não ter escolhido esse nome, já que o Waterloo está mais na moda. Entretanto, o Waterloo está reservado. E se nós tivermos coragem o bastante este ano para nos aventurarmos em uma pequena expansão, como confio que teremos, então poderemos chamar a parte nova de Waterloo Crossing, e a construção vai ter forma de lua crescente, como o nome do prédio, o que cai muito bem e atrairá inquilinos. Em uma boa temporada, teremos candidatos de sobra. Sempre foi muito confortável, disse a Sra. Parker, observando a casa através da janela de trás, com um semblante que parecia expressar a estima causada pelo arrependimento. E um pomar lindíssimo, um pomar excelente. Sim, meu amor, mas podemos dizer que o pomar veio conosco. Assim como antes, ele nos fornece todas as frutas e legumes que apreciamos. E temos, na verdade, todo o conforto de uma excelente horta, sem a constante parte desagradável de suas formalidades e o incômodo da deterioração dos vegetais. Quem aguenta um canteiro de repolhos em outubro? Sim, tem razão, estamos tão bem providos de produtos de horta e pomar como sempre estivemos, pois se esquecermos de trazê-los em alguma ocasião, podemos sempre comprar o que desejamos em Sanditon House. O hortelão de lá fica feliz em nos fornecer os produtos, mas a casa antiga era um bom lugar, onde as crianças podiam correr, tanta sombra no verão. Querida, temos bastante sombra na colina e mais do que suficiente daqui a alguns poucos anos.
O crescimento das minhas plantações deixa todos atônitos. Enquanto isso, temos toldos de lona, que nos proporcionam conforto completo dentro de casa. E podemos comprar uma sombrinha no Wibbs para a pequena Mary a qualquer momento, ou uma boina grande no Jebs. E quanto aos meninos, devo dizer que prefiro que corram ao sol. Tenho certeza de que concordamos, querida, no desejo de que nossos meninos sejam tão resistentes quanto possível. De fato, com certeza concordamos, e vou arrumar para Mary uma sombrinha, que a deixará toda prosa. Com que compostura ela passeará com ela, imaginando já ser uma pequena mulher. Não tenho a menor dúvida de que estamos muito melhor onde moramos agora. Se algum de nós quiser se banhar, temos de andar menos de 1/4 de milha. Mas você percebe, completou ela, ainda olhando para trás. As pessoas gostam de contemplar, como um velho amigo, o lugar onde já foram felizes. Os Williers não parecem ter sentido nem um pouco as tempestades do último inverno. Recordo ter visto a senhora Willier após uma daquelas noites terríveis, quando nós havíamos sido literalmente chacoalhados em nossas camas e ela não parecia ter percebido o vento nem um pouco além do normal. Sim, isso é muito provável. Nós temos todo o esplendor da tempestade, com menos perigo real, porque o vento não encontra nada que a ele se oponha ou confine em torno da casa. Simplesmente ruge e passa adiante. Ao passo que aqui, neste baixio, nada se sabe do estado do ar abaixo das copas das árvores, e os habitantes podem ser pegos totalmente de surpresa por uma daquelas correntes pavorosas que talvez façam mais estragos em um vale quando realmente acontecem do que um espaço aberto jamais experimenta com a mais feroz das ventanias. Mas, meu amor, quanto às verduras, você estava dizendo que qualquer fatal acidente pode ser suprida na mesma hora pelo hortelão de Lady Denham. Mas ocorre-me que deveríamos ir a outro lugar nessa ocasião e que o velho Stringer, junto com seu filho, são mais indicados. Eu o encorajei a se estabelecer, você sabe, e receio que ele não esteja indo muito bem. Ou seja, não houve tempo suficiente. Ele vai se dar bem sem dúvida alguma, mas no princípio o trabalho é muito árduo e, portanto, devemos lhe oferecer todo o apoio possível. Quando por acaso faltarem quaisquer frutas ou verduras, e não será inoportuno que as queiramos com frequência, que esqueçamos uma coisa ou outra quase todos os dias, apenas para termos um tipo de reserva, você sabe, para que o pobre e velho Andrew não perca seu trabalho diário. Mas, na verdade, vamos comprar a quantidade principal para nosso consumo com os Stringer. Muito bem, meu amor, isso pode ser feito tranquilamente, e a cozinheira ficará satisfeita, o que será um grande conforto, porque ela está sempre reclamando do velho Andrew ultimamente, dizendo que ele nunca traz o que ela pede. Pronto, agora a casa antiga está bem longe. O que seu irmão Sidney diz sobre ela se transformar em uma casa de repouso? Ah, minha querida Mary,
Isso é apenas uma piada. Ele finge me aconselhar a transformá-la em uma casa de repouso. Finge rir de meus progressos. Sidney diz qualquer coisa, você sabe. Ele sempre disse o que lhe vem à cabeça, sobre nós e para nós todos. A maioria das famílias tem um membro desse tipo. Creio eu, senhorita Heywood. Há na maioria das famílias alguém que é privilegiado por ter habilidade ou gênio superior para dizer qualquer coisa. Na nossa é Sidney, que é um jovem muito inteligente e com grandes poderes de agradar. Ele vive intensamente no mundo para se acomodar, e esse é seu único defeito. Ele está aqui, lá e em todos os lugares. Eu gostaria de trazê-lo para Sanditon. Gostaria de apresentá-lo à senhorita. E seria uma coisa boa para o lugar. Um jovem como Sidney, com sua carruagem, cavalos e cocheiros e seu ar moderno. Você e eu, Mary, sabemos os efeitos que a presença dele poderia causar. Muitas famílias respeitáveis, muitas mães zelosas, muitas filhas bonitas, isso poderia garantir, em detrimento de Eastbourne e Hastings. Eles agora estavam se aproximando da igreja e da bela aldeia da antiga Sanditon, que ficava ao pé da colina que eles logo subiriam. Uma colina cuja encosta era coberta pelos bosques e lotes de Sanditon House, e cujo topo terminava em um terreno gramado, onde os novos prédios logo seriam erigidos. Apenas uma ramificação, serpenteando mais para o lado do mar, abria caminho para a passagem de um córrego desimportante, formando na sua desembocadura uma terceira parte habitável, com um pequeno aglomerado de casas de pescadores. A aldeia original continha praticamente apenas chalés, mas o espírito presente fora assimilado, como observou o Sr. Parker deliciado, para Charlotte, e 2 ou 3 dos melhores estavam enfeitados com uma cortina branca e continham uma placa de acomodações para alugar. E mais adiante, no pequeno pátio verde de uma velha casa rural, 2 mulheres elegantes, vestidas de branco, podiam ser vistas com seus livros e banquinhos, e após a curva da padaria, o som de uma harpa podia ser ouvido através da janela do andar superior. Essas visões e sons eram um deleite para o Sr. Parker. Não que a ele interessasse pessoalmente o sucesso da aldeia em si, pois, considerando-a muito distante da praia, ele não tinha realizado nada ali, mas a aldeia era uma prova incontestável do aumento da elegância do lugar, como um todo. Se a aldeia podia ser atraente, a colina estaria quase cheia. Ele previa uma temporada incrível. Na mesma época, no ano anterior, no final de julho, não havia nem um único visitante na aldeia. Nem ele se lembrava de algum durante o verão inteiro, exceto uma família com crianças que estava lá em busca do ar marítimo, após uma tosse comprida, mas a mãe deles não permitia que ficassem perto da praia, por medo que caíssem na água. Civilização, de fato, a civilização, exclamou o Sr. Parker deliciado. Olhe, minha querida Mary, olhe as vitrines de William Hiller.
sapatos azuis e botas de nanquim. Quem esperaria uma visão dessas numa loja de sapatos em Sanditon? Isso é novidade deste mês. Não havia sapatos azuis quando passamos por aqui um mês atrás. Verdadeiramente maravilhosos. Bem, acho que realizei algo em minha época. Agora para a nossa colina que respira saúde. Ao subirem, eles passaram pelos portões e alojamentos dos empregados de Sanditon House e viram o próprio telhado da casa por entre seus bosques. Era a última construção antiga naquela parte da paróquia. Um pouco mais no alto, a parte moderna começava, e quando passaram pelo campo aberto, uma Prospe House, uma Belleville Cottage e uma Denham Place foram avistados por Charlotte com a calma e o interesse da curiosidade, e pelo Sr. Parker com o olho ávido que esperava ver quase todas as casas ocupadas. Mais placas de aluga-se do que ele havia calculado, e menos pessoas na colina, menos carruagens, menos pedestres. Ele havia imaginado que aquela era exatamente a hora em que todos estariam retornando de seus passeios para jantar. Mas as areias e o terraço sempre atraíam alguns, e a maré devia estar a meia altura. Ele ansiava por estar, ao mesmo tempo, nas areias, nas encostas, em sua própria casa e em todos os lugares fora de sua casa. Seu ânimo melhorava com a mera vista do mar, e ele já quase podia sentir seu tornozelo ficando mais resistente. A Trafalgar House, no ponto mais elevado do campo descoberto, era um prédio claro e elegante, que se erguia sobre um gramado e era rodeado por uma plantação recente, a cerca de 100 metros da extremidade de uma encosta íngreme, mas não muito alta, que ficava mais próxima dela do que qualquer outra construção, exceto uma única pequena fileira de casas elegantes chamadas de terraço, com uma larga calçada à frente, aspirando a ser o centro comercial do lugar. Nessa rua estavam a melhor modista e a biblioteca, e um pouco separado dela, o hotel com seu salão de bilhar. Nesse ponto começava a descida para a praia e os vestiários móveis. Esse era, portanto, o ponto favorito da beleza e da moda. Na Trafalgar House, que se erguia a pouca distância atrás do terraço, os viajantes se acomodaram com segurança, e tudo foi alegria e felicidade entre papai, mamãe e seus filhos, enquanto Charlotte, sendo conduzida a seus aposentos, encontrou bastante divertimento em ficar na sua ampla janela veneziana e olhar para o heterogêneo conjunto de casas inacabadas, lençóis esvoaçantes e telhados de casas que se interpunham entre elas e o mar, dançando no sol e na brisa.